Olá pessoal, passando aqui para comentar sobre uma nova resolução do sistema Confea-CREA, que foi disponibilizada no Diário Oficial agora no último dia 1º de abril. É uma resolução de março, 28 de março de 2025, de número 1149. Ela vai estabelecer as diretrizes para prescrição, uso e fiscalização do receituário agronômico no sistema Confea-CREA. Queria destacar aqui alguns pontos, importantes que eu percebi dessa nova resolução. É uma resolução bem enxuta, bem objetiva e que traz aí algumas novidades, relacionadas ao tema. Lembrando, pessoal, que isso daqui vai nortear a ação, dos engenheiros agrônomos e florestais, que inclusive logo no primeiro capítulo da resolução vai informar a respeito da exclusividade da prescrição dos agrotóxicos pelos engenheiros agrônomos e engenheiros florestais. Então, apenas esses dois profissionais estão habilitados pelo sistema Confea-CREA. Tá? Outros pontos interessantes aqui que a gente destaca também é a questão do diagnóstico, que a resolução vem reforçando. É algo que a gente sabe que é muito importante, um bom diagnóstico, para qualquer recomendação. Então, ele comenta logo no primeiro capítulo também sobre isso. Ele vem mencionando também sobre a questão da prescrição em caráter preventivo, que é uma técnica, às vezes necessária para algumas pragas e doenças. Isso já tem um decreto específico que regulamenta essa ação, E é interessante que aqui na resolução ele fala que o uso dessa técnica ela tem que ser mediante, a dados técnicos, ao histórico da área e informações pertinentes com ênfase no manejo integrado de pragas. Então você não pode prescrever uma recomendação preventiva, o uso de um produto de forma preventiva, não confundir isso com o método de controle preventivo, tá, pessoal? Então você só pode fazer essa prescrição quando isso está dentro, de um arcabouço mais geral, que a gente conhece por manejo integrado de pragas, tá? Outras coisas interessantes aqui é que ele vem destrinchando o que é que deve conter dentro do receituário agronômico, as informações, o nome do local, qual a cultura, o tamanho da área, a quantidade de produto que vai ser aplicado, o diagnóstico, com especificações da praga e da sua situação de infestação, a forma de aplicação. Um ponto interessante aqui é a precaução de uso e recomendações gerais relativas à saúde humana, a proteção ao meio ambiente. Aqui é um ponto crítico que eu faço, pessoal, porque no antigo decreto, entre os itens do receituário agronômico, você tinha que colocar informações a respeito do manejo integrado de pragas, de forma geral, não apenas com relação ao caráter preventivo do uso dos produtos. Eu achei, lendo aqui a resolução, eu achei que ficou muito voltado ao caráter preventivo, ao uso de produtos com caráter preventivo, mas a gente sabe que o manejo integrado ele tem que ser adotado de forma indistinta a isso, para todo manejo fitossanitário, o manejo integrado ele tem que ser considerado. Algo que eu também senti falta foi sobre o manejo da resistência, algo que é muito importante atualmente em razão da forma, que se usa esses produtos, às vezes de forma exagerada e também de forma exclusiva, de forma única, E a gente sabe que isso pode promover seleção de biótipos existentes e em momento nenhum a resolução aborda esse item, Então eu quero acreditar que esse ponto sobre as precauções de uso, o profissional
ele abarque também essas questões relacionadas ao manejo da resistência, tá? Eu achei que poderia ter incluído aqui de alguma forma. Sobre a responsabilidade técnica, tá? Ele pontua aqui, basicamente, realizar o diagnóstico, né, ou a justificativa técnica antes de emitir o receituário, isso é muito importante. Monitorar os efeitos do produto prescrito, né? Ou seja, ficar vigilante com relação aos efeitos, e garantir que todas as recomendações de segurança para a saúde humana e ambiental sejam cumpridas, tá? Outros pontos também que são novos, né? Com relação à prescrição online. Então existe um capítulo aqui específico para tratar disso, porque a gente sabe hoje em dia como o digital, né, está norteando as nossas ações. Então existe algumas considerações, mas obviamente não pode de hipótese alguma prejudicar o sistema de diagnóstico, né, ou da própria prescrição, tá? Então tem que ser através de programas, né, certificados e que garantam aí a rastreabilidade da prescrição. Então isso é uma obrigatoriedade. No capítulo 4, ele também aborda algo que isso não tinha no decreto antigo, da lei antiga, que é a prescrição off-label, né? Ou seja, que seria a prescrição não indicada, né, pela bula, ou seja, situações que não estão indicadas na bula, mas que o profissional ali ele pode perceber a necessidade de uso, tá? Então existe essa regulamentação para a prescrição off-label, né, no capítulo 4. Agora, óbvio, respeitando, né, a monografia de agrotóxicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, devidamente aprovada para a cultura registrada. Então, quais situações a gente poderia utilizar essa prescrição off-label, né? Por exemplo, a gente que trabalha muito com herbicidas, às vezes determinada planta daninha não aparece listada na bula, né? Mas o profissional pode conhecer aquela planta, né? Saber que ele é de um gênero que é semelhante, né, ou do mesmo gênero, na verdade, de uma outra espécie que está presente na bula, e a gente recomenda aquele produto porque sabe que a planta ela também vai ser suscetível, né? Então isso é uma situação que abarca essa prescrição off-label, né? Com relação à praga, lembrando, pessoal, às vezes quando você não tem a praga específica, né, especificada na bula, mas em razão do conhecimento que você tem, você sabe que ela pode ser suscetível. Mas isso não abarca a questão do registro da cultura, certo? Então tem que ser para as culturas registradas realmente. Inclusive isso é reforçado aqui na nova resolução. E finaliza com as fiscalizações e punições, né? Então, prescrição sem diagnóstico adequado, uso de receituário para fins meramente comerciais, e negligência, imprudência ou imperícia na prescrição. Tudo isso pode, né, servir aí de punição para os profissionais. Então, pessoal, fiquem atentos, tá, a essa nova resolução aí para quem é engenheiro agrônomo, para quem é engenheiro florestal também, porque as coisas estão avançando, né? E a preocupação com o meio ambiente é cada vez maior, tá? Então, obrigado, pessoal, até a próxima.